paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça, cheio da presença de Deus, cheio do fôlego de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, olha só como Deus é fiel, tem cuidado da nossa vida e tem nos dado vitória. Olha só, ontem nós estávamos falando sobre a nossa vida estar em Deus, as coisas se resolvem em Deus, né? A gente leu Salmos 27, né? De ficar na presença do Senhor, a nossa vida se resolve em Deus. Eu vou entender as coisas de maneira espiritual, irmãos. Deus, ele não falha. Deus, ele é fiel em todo o tempo. Olha só, vamos ler hoje Jeremias 18, versículo 2 até o versículo 6 e 2 Coríntios 4, versículo 6 até o 10, tá bom? Olha só, às vezes a gente entende em estar na presença de Deus que nós somos super poderosos. Irmãos, em Deus nós temos poder. Poder contra o quê? Poder contra a carne, a nossa própria carne, as atitudes da carne, a força do diabo. Esse é o poder que Jesus está falando, né? De o domínio próprio que vai crescendo na nossa vida, o controle das coisas, enfim. Nós somos cheios da presença de Deus e somos fortalecidos. O que Jesus quer falar conosco hoje? Presta atenção. Eu preciso entender que Deus, o poder é dele na nossa vida. Olha só, vamos ler aqui, que vai falando a palavra aqui. Ó, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberá a minha mensagem. Olha só, primeira parte da situação que nós precisamos entender. Às vezes, por que ele falou para o Jeremias? Jeremias, vai lá na casa do oleiro e lá você vai receber a minha mensagem, porque Deus fala conosco de maneira didática, de uma forma que eu e você possamos entender o que ele está falando. Deus fala conosco de maneira didática. É isso aí, de maneira didática. Isso quer dizer o quê? Que eu vou aprendendo com Deus as coisas de maneira no dia a dia. Deus vai falando. Então, eu queria trazer isso para nós, esse primeiro versículo aqui, por quê? Porque às vezes eu não presto atenção nas coisas e aí depois eu falo que Deus não fala comigo, Deus fala conosco. Vai surgir situações, por quê? Porque ele não fala conosco de maneira didática, de maneira que eu possa aprender com as situações. Então ele fala, ó, desce, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá receberá a minha mensagem. Desci à casa do oleiro e eis que lá estava ele concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Irmão, presta atenção que ele vai trazer um comparativo de Deus com o oleiro, tá? Deus, né? Deus traz um comparativo dele com um oleiro. Irmão, o que o oleiro estava fazendo? Estava concentrado. Desce a casa do oleiro desci a casa do oleiro e eis que lá estava ele concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Então ele estava concentrado. Eu preciso entender que Deus é soberano, né? Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, irmão, ele está concentrado na minha e na sua vida. Ele está concentrado na vida do irmão lá, porque ele é Deus. Então, o que eu preciso entender? Que Deus está cuidando da nossa vida. Isso quer dizer o quê? Eu estou ligado em Deus, busco a palavra, o Espírito Santo vem, me ensina, Jesus faz morada, Deus faz morada. Deus está concentrado na nossa vida. Isso quer dizer o quê? Ele coloca a sua atenção em cuidar da nossa vida. Presta atenção.
Contudo, ó, ele estava fazendo concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Deus tem que estar concentrado na obra que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Deus está concentrado fazendo ali as coisas na nossa vida. Continua. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com seu desejo. Então, Yahvé dirigiu-me a sua palavra, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro em sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas minhas mãos, nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Casa de Israel, nós recebemos a bênção através de Jesus, tá bom? Então tá falando conosco também. Irmão, o que ele falou? Olha só, contudo, o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez. Irmão, o que eu preciso entender? Que eu sou barro, você é barro, a gente vai quebrar. E não é profetizando o contrário, não. É que a gente é barro mesmo e a gente vai quebrar sim. Agora tem o lugar certo para quebrar. Tem a hora certa para quebrar. Sabe por que eu estou te falando isso? Qual é o lugar certo? Nas mãos de Deus. Ah, eu estou com Deus, eu estou com o Espírito Santo, Jesus está me ensinando. Irmão, Jesus está me ensinando, Deus faz morada na minha vida. Não foi tudo isso que a gente falou ontem? Não foi? Ó, portanto, vos afirmo, aí ele fala, vive no Espírito, aí Deus revela as coisas pelo Espírito, aí o Davi falou, ó, vou buscar uma coisa, eu vou manifestar para Deus, que eu possa habitar todos os dias na casa de Deus. Vou, então, vou. Mas com tudo isso, o que vai acontecer? Vai quebrar, você vai quebrar. Põe a cabeça para funcionar que você vai quebrar. Eu vou quebrar. Por quê? Porque nós somos vasos de barro. Agora, onde está a diferença em quebrar nas mãos de Deus? O que ele está falando? Contudo, o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. Estragamos. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, certo? Eu estraguei, eu estava na mão de Deus, com tudo acontecendo, as coisas acontecendo, mas eu fiz um projeto, eu agi de um jeito que a ideia saiu o contrário e não saiu bom resultado, mas eu estou com Deus, o Espírito Santo está comigo, Jesus está fazendo morada, eu estou ouvindo a palavra, estou ouvindo a direção, vai quebrar, vai quebrar. É, e eu preciso saber, você precisa saber o lugar aonde você quer quebrar, entendeu? Por quê? Porque a gente quebra longe da mão de Deus, longe de Deus. Como é que ele refaz a minha vida e a sua vida? Irmão, eu preciso entender que eu sou barro, você é barro, o poder é dele. Já vamos ler aqui em Coríntios. O poder é dele. Então eu vou quebrar sim. Você vai quebrar sim, mas ele vai te refazer conforme bem lhe parecer. Eu preciso entender que ele me refaz, ele te refaz. Vai acontecer situações, por isso que eu disse para você que ele, da forma didática de Deus trabalhar na nossa vida. Por quê? Quando nós ministramos algo na força da palavra, é uma forma. Quando nós ministramos algo na força da palavra e vivendo aquilo que nós estamos ministrando, irmão, isso tem um impacto tremendo. E é por isso que que as coisas acontecem, porque Deus nos trata de maneira didática. Ó, vou dar aqui um ensinamento para você, vai acontecer assim, por você entender que você é barro. E eu preciso ser, se eu sou barro, eu preciso estar nas mãos de Deus. Você já andou com vidro? A gente está falando de barro aqui, mas você já andou com alguma coisa de vidro? Como é que você faz? Como é que eu faço?
Como que a gente faz quando a gente anda com alguma coisa de vidro nas mãos? A gente toma o maior cuidado. Irmão, Deus toma o maior cuidado conosco. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu a vontade de viver. Vai quebrar. Eu vou quebrar, irmão. E quanto mais rápido a gente entende que a gente quebra, a gente entende que a gente faz coisa que não deveria fazer, toma ideia que não deveria tomar e procede de maneira insensata. Eu não estou falando de pecado não, tá? Não estou se referindo a isso também, mas podemos levar por esse lado da situação também, né? Só que acontece de uma maneira diferente, né? Precisa voltar, que nem o filho pródigo lá e tal, e reconhecer a grandeza de Deus, porque tem gente que não reconhece. Então, com tudo isso, o que você precisa entender? O que eu preciso entender? Que a grandeza é dele. Vai quebrar. E ele fala assim, ó, estragou em suas mãos, e ele o refez moldando em outro vaso de acordo com o seu desejo. Irmão, você vai quebrar, mas não vai ficar quebrado em nome de Jesus. Eu vou quebrar e não vou ficar quebrado porque ele me refaz. Surgem situações que nos ensina, nos molda conforme bem parece para o Senhor, nosso Deus, para o Senhor Jesus. Quebrou, então peraí, eu vou te refazer conforme bem lhe pareceu. Irmão, quer dizer o quê? Que eu e você estamos nas mãos de Deus e Ele nos forma conforme a vontade e o querer dEle. Continua aqui, aí ele fala assim, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu a sua palavra dizendo, por um acaso não poderei eu fazer de vós como este modesto oleiro em sua obra de barro? Indaga o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minha mão. Irmão, nós somos vasos nas mãos do Senhor, nós somos barro na mão do Senhor. Põe a consciência para funcionar. Você pode quebrar, mesmo estando com o Senhor, em nome de Jesus. Acontece coisa que nós não projetamos, situações que saem do nosso controle. É mesmo, saiu do nosso, mas não saiu do de Deus. Ele vai nos refazer. Onde eu preciso estar? Nas mãos do Senhor, para Ele me refazer. Onde você precisa estar? Nas mãos do Senhor, para Ele te refazer. Vamos continuar aqui? Ó, 2 Coríntios 4:6. Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandece a luz, certo? Das trevas resplandece a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação e conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso quer dizer o quê? Recebi Jesus, ele brilhou na minha vida e das trevas, das nossas trevas, situações de morte, situações de tristeza, refez a luz do Senhor, pela luz do Senhor brilhou, a luz do Senhor brilhou na nossa vida, porquanto foi Deus que ordenou, das trevas resplandece a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a luz de Cristo Jesus brilha em nós. Meu irmão, aí continua, vamos lá. Então, das trevas, ele fez brilhar a luz. Então, eu preciso entender que em mim não tem nada, em você não tem nada. Acorda para a vida. Acorda para a vida e fica cada vez mais perto do Senhor. Vamos lá. Ó. Aí temos, porém, esse tesouro, o que é o tesouro? É a luz de Jesus brilhando em nós, certo? Então eu estou lá brilhando. Eu tô brilhando. Você está brilhando. Por quê? Porque a luz de Jesus está brilhando em você, está brilhando em mim e mostra lá que olha, eu estou vendo uma luz, uma coisa boa na vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher de Deus. O que será, hein? Ele tem uma coisa boa ali. Oh, meu irmão, tem mesmo, é Jesus que está brilhando na nossa vida. Aí ele fala, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder que tudo excede, certo?
excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Ô, irmão, provém de Deus. Esse talento aí que você tem, essa habilidade, essa coisa toda, esse brilho aí é de Deus. Acorda para a vida, querido. Para de achar que você é a última bolacha do pacote, né? Nós usamos esse trocadilho aí, né? Todo mundo quer ficar com a última bolacha, né? Sabe as crianças? As crianças querem lá, então vem esse trocadilho aí. Para com isso de achar é o best, é o the best, é o melhor. Não para com isso, filho. Se ele tirar a luz dele de nós, não vai brilhar nada. Daqui a pouco a gente quebra e cai. Eu vou deixar você quebrar e cair, mas vai quebrar na minha mão. Vou deixar, vai. Precisa saber quem é você. Ele faz isso para eu saber quem sou eu, para eu saber quem é você, que nós não somos nada e o poder é dele e ele refaz eu quantas vezes for necessário. Precisa entender isso também. Ó, continua aqui de novo. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Que é isso? Sofremos pressões por todos os lados. Olha só, sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Então você está sofrendo pressão, mas não está arrasado. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Ficamos perplexos. Você fala assim: Jesus, meu Pai do céu, e agora? Mas não perde a esperança. Aí ele fala: somos perseguidos, mas jamais desamparados. Tem um Deus cuidando de você, tem um Deus cuidando de mim, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Olha, tá, o negócio deixou ele bem torto, não foi? Não é assim? A gente não usa essa brincadeira? Puxa vida, passou um caminhão em cima de você, fulano. Foi isso que passou? Foi um caminhão que passou? Não. Mas eu não estou arrasado, não. Eu não tô abatido aqui um pouquinho, porque eu sou ser humano, mas não estou destruído. Trazendo sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Irmão, vai revelar a vida de Jesus. Isso é para mostrar que eu tenho um tesouro em vaso de barro. Eu sou barro, Jesus é o tesouro. A luz brilha nas trevas. Onde está as trevas? Nós. Aí a gente recebeu Jesus, passa a ter luz na situação ali. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Aí com tudo isso, o que eu entendo? Eu vou quebrar na mão de Deus, mas eu tenho um tesouro que é Jesus, que faz brilhar na minha vida, que brilha na minha vida. Aí ele me mostra que eu sofro pressão para todo lado, mas não sou desamparado, não sou largado, Deus está cuidando de nós. Vamos orar? Jesus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar e te exaltar. Nós queremos engrandecer o teu santo nome, Pai, a tua misericórdia, a tua presença que tem sido conosco, papai. Nós te louvamos pelo teu amor e a tua misericórdia em nome de Jesus. Enche-nos, ó Deus, da tua graça. Enche-nos, ó Deus, da tua presença e da tua misericórdia. Eu peço a ti, papai, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária. Jesus, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pelo teu cuidado da nossa vida, Senhor. O que a gente vai fazer sem o Senhor? A gente não sabe, Deus, o que fazer. E eu peço a ti, papai, enche a vida dos meus irmãos da tua unção e da tua presença, enche cada um com o teu poder e a tua graça, aniquila a obra do inferno, toda situação contrária, Jesus, que nós possamos entender, Pai, que quem nos refaz é o Senhor, quem nos refaz é o Senhor que enche a nossa vida da tua presença, da tua mão e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Papai, fortalece a nossa vida com a tua graça e a tua misericórdia. Eu peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para enxergar que nós somos barro, nós estamos nas tuas mãos e o Senhor nos refaz. Jesus,
Oh, papai, abre os nossos olhos para enxergar que o que nós temos, Pai, é um tesouro e é o Senhor que faz brilhar a tua luz na nossa vida, Pai. E que nós somos vasos de barro, sujeitos a quebrar, a acontecer qualquer tipo de coisa, infortúnio, mas o Senhor nos refaz, o Senhor nos enche da tua presença, nos enche da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Eu peço a ti, papai, alcança cada um que está comigo, enche da tua unção, Senhor, enche do teu poder e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, enche-nos da tua presença, da tua unção e da tua graça, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.